dia, seja a graça e a paz do nosso Deus com todos nós e tenhamos todos um bom dia e um dia abençoado. Estamos neste semestre com um novo tema falando sobre o ministério dos profetas no Antigo Testamento. Serão 17 estudos sobre as mensagens que os profetas trouxeram da parte de Deus ao povo de Israel. Vamos rever um pouco do contexto histórico de cada um deles para entender o propósito das mensagens proféticas. Os profetas foram homens corajosos que enfrentaram poderosos interesses egoístas, perturbadores da ordem social, semeadores de violência, profanadores do culto ao Senhor e transgressores da lei de Deus. Os profetas foram homens que advertiram contra o mal e trouxeram avisos sobre os castigos que sofreriam caso não houvesse arrependimento. Mas também revelaram que Deus é grande em misericórdia e a promessa de um libertador e salvador no tempo certo seria enviado para resgatar o seu povo. Amós foi um desses profetas chamados por Deus para declarar o juízo de Deus, apontar os pecados de Israel e, ao final, deixar uma promessa de restauração. Podemos logo de início perceber o tom firme e forte da mensagem que traria. Ele disse: "O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo." Amós traz as ameaças contra Judá e contra Israel. Revela os seus pecados e chora por causa da situação. Veja Amós 5:1 que diz: "Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel." Amós chora, mas também conhece a misericórdia de Deus. Amós 9:8, veja o que diz: "Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor." Amós entende o juízo de Deus e confia na promessa de restauração. Veja em Amós 9:14 o que diz. Deus falando, né? "Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto." Bem, quem é Amós? Em Amós 1:1 temos a indicação de que ele era de Tecoa, uma pequena vila no reino de Judá, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós era pastor e colhedor de sicômoros, uma espécie de figos, conforme vemos lá em Amós 7:14. Podemos perceber então que Amós era um homem do campo. Apesar disso, conhece bem a política internacional e a situação de sua época. Conhece as injustiças existentes no reino de Israel e, mesmo longe das capitais e das cidades maiores, não se esconde e sente a dor da situação, o descaso e a miséria do seu povo. A época da profecia de Amós, quando foi? Ela foi dada durante o reinado de Uzias, quando era rei de Judá, e Jeroboão II, por sua vez, era rei de Israel, 783, 743 a.C. Depois da grande divisão das 12 tribos de Israel entre os reinos do sul e do norte, 931 a.C., o reino de Israel sofreu inúmeras dificuldades, mas aos poucos experimentou progressos econômicos, o que proporcionou lutas internas pela disputa de poder. Mas em um tempo posterior, um tempo se passou e o fortalecimento do comércio fora de Israel acabou levando Israel a uma nova crise, porém por pouco tempo.
Na época de Amós, o reino do norte, Israel, gozava uma nova era de progresso. Havia paz entre Israel, Judá e os povos vizinhos. Israel crescia e se fortalecia, mas o povo cada vez mais se empobrecia. Ou seja, o progresso estava baseado no egoísmo coletivo de certos grupos, que aumentava a distância entre ricos e pobres. Esta injustiça se declarava no suborno dos tribunais, na opressão dos pobres, no comércio fraudulento, na prostituição sagrada e, para piorar as coisas, tudo isso era acobertado pela religião. Veja o que diz em Amós 4, de 1 a 6. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Bem, o que diz Amós? Ao ler o livro de Amós, percebemos que o profeta espera a condenação que virá sobre as nações estrangeiras. Ele prediz a perversidade dos judeus e a sua punição futura, mostrando como a nação será dissolvida e levada ao cativeiro. Ele prevê a glória e a grandeza do reino messiânico. Ele vê a Jeová como o único Deus verdadeiro, totalmente sábio, todo-poderoso, onipresente, misericordioso e justo, cujo favor pode ser assegurado somente vivendo-se uma vida de justiça. Ele vê que a justiça entre os homens é base da sociedade, mas os homens são responsáveis pelos seus atos, sendo que a punição virá se falharmos em medir a nossa responsabilidade. Ele mostra que o culto é um insulto a Deus se o adorador não se conformar aos mandamentos divinos. Amós é um profeta obediente. Amós era muito humilde, não era de linhagem profética e nem foi educado numa escola de profetas para exercer o seu ministério, o seu ofício. Ele recebeu a missão da parte de Deus. Ele saiu de Judá, sua terra natal, e foi para Israel, o reino do norte, mais especificamente para Betel, onde estava o santuário, e ali entregou sua mensagem. A sua pregação ousada contra a terra de Israel fez com que em Betel se levantasse Amazias, o grande sacerdote idólatra, o qual foi até o rei e se queixou de Amós. Vemos em Amós 7, de 10 a 17, quando Amós é acusado de conspirar contra os interesses egoístas dos governantes. Porém, ele não se deixa intimidar e responde a Amazias com a autoridade que Deus lhe concedeu. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino.
Respondeu então Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Bom, conclusão. Amós, sem dúvida, entregou a mensagem da parte de Deus. Esta mensagem consiste principalmente em um clamor pela justiça. Os pecados da nação podem permanecer sem punição por um período de tempo, mas o arrependimento é o único meio para se escapar da condenação causada por eles. Amós enxergou uma situação de miséria social e espiritual da nação, escondida sob uma prosperidade econômica que beneficiava somente alguns. Os governantes e sacerdotes se afastaram de Deus. Amós clamou por justiça e a sua mensagem ainda encontra nos dias de hoje a necessidade de continuar sendo proclamada. Deus é cheio de misericórdia e está sempre pronto a perdoar, mas não aceita o pecado no meio do seu povo. Vamos orar? Deus Pai, Deus cheio de graça e amor, nós bendizemos o Teu nome e queremos declarar que não há outro Deus em quem podemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Estamos vendo nesses estudos sobre os profetas a necessidade de denunciar os erros e pecados de uma nação e anunciar a tua misericórdia e o perdão que é oferecido a quem reconhecer Jesus como o único Salvador. Dá-nos a coragem e a sabedoria que vem de ti para sermos instrumentos em tuas mãos neste tempo que vivemos. Graças te damos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Graças te damos porque ela é o alimento que nos sustenta e nos dá vida. Obrigado pelo dia de hoje. A ti toda honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.